Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, onde estamos aqui expondo a Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 1, vamos no versículo 22, se Deus quiser, até o final. E eu esqueci de pegar um negócio aqui, só um momento. 2000 anos depois. Pronto, eu peguei aqui um comentário bíblico bem interessante, só não sei onde é que eu coloco aqui. Enfim, vou segurar ela aqui. Deixa aqui. Vamos lá, vamos para a nossa exposição. Romanos capítulo 1, versículo 22 e diante, diz assim: Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Esse dizendo sábios, tornaram-se loucos, a gente vai ver lá no versículo 26, não, 25, salvo engano. Enfim, tem uma passagem aqui que nós iremos verificar que, por causa da ira de Deus, é o seguinte: Deus, por causa da sua graça também, maravilhosa graça, graças a Deus, por causa da sua graça, nós temos a possibilidade de responder a Ele com fé, porque essa graça, ela está disponível em todos os lugares, em todas as pessoas. Ou seja, nós temos a possibilidade de crer em Deus. Temos a possibilidade de crer em Deus através da sua pregação do Evangelho, através, enfim, de algum anúncio a respeito de quem Deus é. Nós temos a possibilidade de crer em Deus. Só que tem uma situação que aconteceu e acontece ainda. Deus, ele se revela, como nós falamos na aula passada. E Deus se revelando, nós precisamos analisar aquilo que ele se revela de forma bem clara e responder aquilo. E, sabe, Deus aconselha nós a respondermos com fé, a respondermos a Ele crendo nele e querendo servi-lo, sabe? Porque Deus, todos os atributos de Deus são atributos maravilhosos. É o melhor que a gente tem no universo, sabe? Mas muitos se tornam, ficam contra Deus. Muitas pessoas se voltam contra Deus. E uma coisa que aconteceu muito no passado e acontece hoje é o seguinte: dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, significa o seguinte: são pessoas, é aqui mesmo, é nesse versículo mesmo. Deixa eu colocar aqui o comentário aqui para nós podermos ter um contexto bem interessante. Isto é mais surpreendentemente verdadeiro em relação a todos os filósofos antigos, sejam gregos, romanos, como suas obras que permanecem testemunhos suficientemente. O Pascotes, que eu acho que é Fascotes ou Pascotes, não significa apenas a profissão, mas a assunção de caráter filosófico. Nesse sentido, a palavra pasqueu é utilizado pelos melhores escritos gregos. Veja no Caipe, enfim. Um exame desapaixonado da doutrina e da vida dos mais famosos filósofos da antiguidade e das nações mostrará que eles eram obscuros em sua mente e irregulares nas suas condutas. Foi somente da religião cristã que surgiu a verdadeira filosofia e filósofos genuínos. O que significa? Significa o seguinte: os filósofos, Deus permitiu que através da mente de qualquer pessoa, e os filósofos se aproveitaram disso, através de suas mentes você conseguisse ter pelo menos o básico a respeito do que você pode crer em Deus. Deus permitiu que eles conseguissem pensar através da revelação natural de Deus sobre um pouco a respeito de quem é Deus, até o limite que eles conseguiam chegar através da revelação natural. Eles conseguiam meditar através através da revelação natural, conseguiam chegar até o limite da meditação sobre aquilo e conseguiam ter uma exposição interessante a respeito de Deus para que eles pudessem crer. Mas o que acontece? Não creram. Aí quando não creram, o que Deus fez? Deus permitiu, ou Deus retirou aquela graça deles, já que eles querem persistir em permanecer nesses pensamentos vis que eles querem seguir, ou seja, fora de Deus. Eles sabem o que Deus é, eles têm o conhecimento básico para que eles possam exercer fé sobre aquilo, sobre Deus, mas eles não querem. Então o que Deus faz? Deus os entrega às suas paixões. E o que significa isso? Deus, ele não permite mais que eles avancem no conhecimento a respeito de Deus.
Deus não permite que eles avancem. Por quê? Porque eles não querem crer. Então o que que faz? É como se você estivesse indo no caminho, mas de repente você toma um outro rumo. E aí nós vemos as obras dos vários filósofos que foram por essa linha, que a sabedoria deles, na verdade, é loucura, sabe? Loucura no sentido de que, cara, isso é irracional crer nisso. É irracional você acreditar nesse tipo de coisa. Foi nesses limites que eles chegaram. Chegaram no limite em que eles, a filosofia deles, os ensinos, aquilo que eles conseguiam produzir de conhecimento, eram coisas fúteis, coisas inúteis, coisas contrárias à moral, coisas que as pessoas acham que é filosofia, mas na verdade são vãs sutilezas. São coisas que não acrescentam em nada nas vidas, sabe? São loucuras. Não é filosofia pura, é loucura. Então, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e as pessoas que acreditam naquilo, exime a sabedoria, que nada, são loucuras. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem incorruptível, de ave, de quadrúpede, de réptil. Ou seja, a melhor das representações das divindades deles estão na figura humana. Então eles não conseguem passar daquilo. Aí vai dizer aqui, ele vai dar uns exemplos de Hércules, de Farnese, Vênus, de Mécides, enfim. E olha só, todos os deuses que eles conseguiam criar, o melhor que esses deuses conseguiam se exprimir eram paixões viciantes, pecaminosas. Eles criavam deuses que os melhores que esses deuses poderiam demonstrar eram vícios nas suas paixões pecaminosas, coisas que as pessoas hoje lutam para sair. E na época deles aquilo era o suprassumo do conhecimento e da divindade espiritual. Enfim. E aí é o que eles transformaram. Vamos avançando. Pelo que também Deus os entregou. É aqui. Deus os entregou às concupiscências. Concupiscência significa paixões desenfreadas. Esse os entregou aqui significa que Deus desistiu deles. Por quê? Eles preencheram a medida de suas iniquidades, ou seja, eles pecaram tanto que Deus ele perdeu a paciência, já esgotou, já foi. E Deus, permitindo-lhes mergulhar em todo tipo de irregularidades, assim por uma espécie de pecado, infligiu punição a outra. Ou seja, Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. E olha só, a gente vai ver no próximo versículo, mas eu já quero adiantar aqui. Uma das demonstrações da ira de Deus, quando Deus entrega você às suas paixões, você vai indo de pecado em pecado. Antes você estava viciado em só um pecado, mas agora você vai se viciar em outro, em mais outro, em mais outro, de forma que você vai se degradando. Você vai se tornando uma espécie de um ser ambulante, a degradação em forma humana. Você vai se desfigurando. Você vai deixando de ser menos humano possível. Você vai se transformando num bicho. A imagem que antes era uma imagem, sabe, que refletia a beleza de um ser humano que Deus criou, agora se transforma na pior situação ambulante possível. Você não é mais reconhecido por ser um ser humano. Você é reconhecido pelo seu pecado, pelo seu estado pecaminoso. É uma das expressões da ira de Deus. Da ira de Deus. E desonraram, pelo que Deus também os entregou às concupiscências do coração e imundice para desonrarem seus próprios corpos. Provavelmente aludindo aqui ao que é mais expresso abertamente no versículo 26 que nós iremos ver. E entre si é que é pela... Olha só, desonrarem seu corpo entre si significa que eles, pelas suas próprias vontades, eles se jogaram. Olha só, é bem interessante, uma coisa bem interessante. Sabe o que Deus faz? Deus faz o seguinte. O que é Deus endurecer o coração de alguém?
Deus endurecer o coração de alguém é Deus aumentar a sua coragem de pecar. Sabe por que as pessoas não pecam? Porque elas têm medo. Mas quando Deus, ele os entrega às suas paixões, ele te entrega para o pecado, ele deixa de ficar contendendo com você, sabe o que ele faz? Ele endurece. E como é que é o endurecimento de Deus? Ele te dá, já que você tem medo, eu vou tirar esse medo aqui. Peca. Deus o entrega. O endurecimento do coração vindo da parte de Deus é te dar coragem para você persistir no pecado que você tanto gosta. É isso que Deus faz. Ah, isso não é meu Deus que eu creio. O Salmo 50 já diz, olha, pensa que eu era como você? Deus não é o que você pensa, não. Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, mas você precisa entender que Deus também ele é justo e ele se ira. E se você persistir no pecado, Deus ele não vai te impedir, não. Ele vai fazer. Já que você quer isso, então ele desiste de você. Ele desiste. Ele desiste. Como é que eu sei que eu não fui entregue por Deus ao meu pecado? É quando você peca e você ainda tem um sentimento de que você quer voltar para Deus. Aí sim. Mas enquanto você persiste no pecado, cuidado que vai chegar um momento que você não vai ter mais sensibilidade, você não vai ter mais medo de pecar. E aí é o fim. É o fim.